Capítulo 73. Não se perturbe o coração de vocês. Judas tinha se retirado do aposento superior e Cristo ficou só com os 11. Ele estava por falar de sua iminente separação deles, mas antes disso, assinalou o grande propósito da sua missão. Ele sempre manteve viva em sua mente a satisfação de saber que toda sua humilhação e sofrimento glorificariam o nome do Pai. Foi para isso que ele direcionou os pensamentos dos seus discípulos. Seu mestre e senhor, seu amado orientador e amigo, era mais querido para eles do que a vida agora. Ele ia deixá-los. Um mau presságio encheu o coração deles. Entretanto, as palavras do Salvador estavam cheias de esperança. Ele sabia que as artimanhas de Satanás têm mais êxito com os que estão oprimidos por dificuldades. Por isso, ele envolve o pensamento dos discípulos para o lar celestial. Não se perturbe o coração de vocês. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes o lugar. E se eu for, eu lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Quando eu for embora, continuarei a trabalhar fervorosamente por vocês. Vou para o Pai a fim de cooperar com Ele em favor de vocês. A partida de Cristo era o oposto do que temiam os discípulos. Ela não significava uma separação final. Ele estava indo para preparar um lugar para eles, para que pudesse recebê-los para si. Enquanto Jesus estivesse construindo as mansões, eles deviam construir o caráter à semelhança de Deus. Tomé ficou perturbado por dúvidas. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Não existem muitos caminhos para o céu. Não dá para cada um escolher o seu. Cristo era o caminho pelo qual patriarcas e profetas foram salvos. Ele é o único caminho pelo qual podemos ter acesso a Deus. Os discípulos não entenderam. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, exclamou Filipe. Cristo perguntou com dolorosa surpresa: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Será possível que você não vê o Pai nas obras que Ele faz por meu intermédio? Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Cristo não deixou de ser Deus quando se tornou humano. A divindade ainda pertencia a Ele. Por meio dele, o Pai tem sido revelado. Se os discípulos crescem nessa vital conexão entre o Pai e o Filho, sua fé não os abandonaria quando viesse o sofrimento e a morte de Cristo. Como nosso Salvador trabalhou persistentemente para preparar seus discípulos para a tormenta da tentação que estava prestes a se abater sobre eles. Todos ali sentiram um temor sagrado enquanto absortos escutavam atentamente suas palavras. Ao serem atraídos para Cristo com o maior amor, também eram atraídos uns aos outros. Sentiram que o céu estava bem perto. O Salvador estava ansioso para que seus discípulos entendessem por que sua divindade estava unida à humanidade. Ele veio ao mundo para mostrar a glória de Deus, a fim de poder nos erguer com o seu poder restaurador. Jesus não revelou nenhuma qualidade nem exerceu nenhum poder que não possamos ter por meio da fé nele. Sua perfeita humanidade é que todos podem possuir se forem sujeitos a Deus, como ele foi. Aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Com isso, Cristo quis dizer que, sob a influência do Espírito Santo, a obra dos discípulos teria maior extensão. Depois que o Senhor subiu ao céu, os discípulos experimentaram o cumprimento da sua promessa. Eles sabiam que o Divino Mestre era tudo o que afirmara ser. Ao exaltarem o amor de Deus, corações foram tocados e multidões creram em Deus. O maravilhoso privilégio da oração.
O Salvador explicou que o segredo para o sucesso deles seria pedir forças e graça em seu nome. Ele apresenta ao Pai a oração do humilde suplicante como se ela fosse a expressão do seu desejo em favor daquele indivíduo. Mesmo não tendo expressa de maneira fluente, a oração sincera subirá ao santuário onde Jesus ministra. Ele a apresentará ao Pai livre de qualquer palavra mal pronunciada ou vacilante, e fragrante com o perfume da sua perfeição. O caminho da sinceridade e integridade não está livre dos obstáculos, mas, em cada dificuldade, devemos ver um chamado para orar. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, disse Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É em nome de Cristo que os seus seguidores devem ficar diante de Deus. Por causa da justiça de Cristo, a eles creditada, eles são considerados preciosos. O Senhor não vê neles a vileza do pecador, mas reconhece neles a semelhança de seu Filho em que creem. O Senhor fica decepcionado quando seu povo se considera de pouco valor. Deus queria esse povo para si. Do contrário, não teria enviado seu Filho em tão dispendiosa missão a fim de resgatá-lo. Ele fica muito satisfeito quando lhe fazem os maiores pedidos, a fim de que seu nome seja glorificado. Os seus filhos podem esperar grandes coisas se tiverem fé em suas promessas. Orar em nome de Cristo significa que devemos aceitar seu caráter, revelar seu espírito e fazer suas obras. O Salvador nos salva não no pecado, mas do pecado. Os que o amam demonstram seu amor por meio da obediência. Toda verdadeira obediência vem do coração. A de Cristo vinha do coração. Se consentirmos, Ele se identificará de tal maneira com nossos pensamentos e ideias, moldará de tal maneira nosso coração e mente em conformidade com sua vontade, que quando lhe obedecermos, estaremos apenas executando nossos impulsos. O querer encontra seu maior deleite em fazer seu serviço. Nossa vida será uma vida de contínua obediência. O pecado vai se tornar odioso para nós. Assim como Cristo viveu a lei na humanidade, também nós podemos fazê-lo e nos apegarmos ao forte em busca da força. Contudo, não podemos depender da humanidade para obter conselhos. O Senhor nos ensinará nosso dever com a mesma boa vontade com que ensinaria a qualquer outro. Se nos aproximarmos dele com fé, nos contará de seus mistérios pessoalmente. Nosso coração arderá com frequência dentro de nós quando alguém se aproximar para falar conosco, como fazia com Enoque. Os que decidirem não fazer algo que, sob qualquer circunstância, desagrade a Deus, saberão que esta conduta seguindo depois de apresentar seu caso perante Ele. Deus dará a eles o poder para obedecer e servir, assim como Cristo prometeu. O Espírito Santo torna eficaz a obra de Cristo por nós. Antes de se oferecer como vítima sacrificial, Cristo pensou em qual seria a dádiva mais importante para conceder aos seus seguidores. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João, capítulo 14, versos 16 a 18. Enquanto Cristo estava na terra, os discípulos não desejaram outro ajudador. Somente quando se viram privados de sua presença é que sentiram a necessidade do Espírito, e era nessa ocasião que ele viria. O Espírito Santo é o representante de Cristo. Embora não tenha a personalidade da humanidade, nem seja dela dependente. Restringido por sua humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente. Era, portanto, interesse deles que ele fosse e enviasse o Espírito para ser o seu sucessor na terra. Assim, ninguém poderia ter nenhuma vantagem por causa de sua localização. Por meio do Espírito, o Salvador poderia alcançar a todos.
Jesus leu o futuro de seus discípulos. Viu um deles sendo levado ao cadafalso, outro à cruz, outro ao exílio entre rochas solitárias do mar, outros sendo perseguidos e mortos. Em cada provação, o Salvador estaria com eles. Quando, por amor à verdade, crentes comparecerem à barra de injustos tribunais, Cristo está ao lado deles. As censuras que caem sobre eles caem sobre Cristo. Quando um deles é trancado atrás dos muros de prisões, Cristo enche o coração dele com seu amor. Em todos os tempos, em todos os lugares, quando nos sentirmos desamparados e sós, Jesus enviará o Consolador em resposta à oração de fé. Circunstâncias podem nos separar de cada amigo terrestre, mas nenhuma circunstância pode nos separar do Consolador celestial. Ele está sempre ao nosso lado para nos amparar e animar. Os discípulos ainda não tinham conseguido entender as palavras de Cristo. Por isso, ele novamente explicou que por meio do Espírito se revelaria para eles. O Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Vocês não poderão mais dizer, eu não entendo. Por meio de seus discípulos, Cristo devia falar para todas as pessoas na face da terra. Porém, os discípulos sofreriam uma grande decepção na morte de Cristo. Assim, para que após essa experiência sua palavra fosse exata, Jesus prometeu que o Consolador lhes faria lembrar tudo o que eu lhes disse. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas ao que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João, capítulo 16, versos 13 a 15. Os discípulos de Jesus tinham sido ensinados a aceitar os ensinamentos dos rabinos como a voz de Deus, e ainda mantinham em mente esse poder. Ideias terrenas ainda ocupavam um grande espaço em seus pensamentos. Eles não entendiam a natureza espiritual do reino de Cristo. Muitas das suas lições pareciam quase esquecidas. Jesus prometeu que o Espírito Santo traria aquelas palavras de volta à mente deles. O Consolador é chamado de Espírito da Verdade. Seu trabalho é definir e sustentar a verdade. Ele primeiro mora no coração como o Espírito da Verdade, e dessa maneira torna-se o Consolador. Há conforto na verdade, mas nenhum real conforto na falsidade. É por meio de tradições falsas que Satanás ganha poder sobre a mente. Padrões falsos deformam o caráter. O Espírito Santo expõe esses erros e os expulsa do coração. Mediante o Espírito da Verdade, atuando por meio da Palavra de Deus, Cristo submete a si o seu povo escolhido. O principal propósito do Espírito Santo. Jesus tratou de inspirar seus discípulos com alegria e esperança que inspiravam seu coração. Ele se alegrava porque o Espírito Santo era o mais elevado dos dons que ele poderia pedir ao Pai para o seu povo. Deus daria o Espírito para nos regenerar. Sem isso, o sacrifício de Cristo não poderia ter cumprido o seu propósito. O poder do mal tinha se fortalecido por séculos e a submissão de homens e mulheres ao cativeiro satânico era algo que impressionava. O pecado podia ter resistido e vencido unicamente por meio do poderoso instrumento da terceira pessoa da divindade, que viria com todo o poder divino. O Espírito torna-se eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. O Espírito purifica o coração. Cristo deu seu Espírito para que pudéssemos vencer todas as tendências para o mal, herdadas ou cultivadas, e para imprimir seu próprio caráter em sua igreja. A própria imagem de Deus deve ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus e a honra de Cristo estão envolvidas na perfeição do caráter do seu povo. Quando ele, o Espírito da Verdade, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, verso 8. A pregação da palavra será inútil sem a presença do Espírito Santo.
Somente quando a verdade chegar ao coração, acompanhada do Espírito, é que a consciência será despertada ou a vida será transformada. A menos que o Espírito Santo imprima a verdade no coração, nenhum pecador cairá sobre a rocha e será quebrantado. Nenhuma vantagem, por maior que seja, pode fazer de alguém um condutor de luz. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo para a sua igreja, e a promessa pertence a nós, tanto quanto aos primeiros discípulos. Assim como todas as demais promessas, essa também foi dada com condições. Muitos que afirmam se apegar à promessa do Senhor falam sobre Cristo e sobre o Espírito Santo, porém não recebem nenhum benefício. Eles não entregam sua vida para que seja seguida pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo. É o Espírito que deve nos usar. Muitos querem dirigir a si mesmos. Deus dá o Espírito somente aos que, com humildade, depositam nele a esperança. Essa bênção prometida, reclamada por fé, traz com ela todas as demais bênçãos. Cristo está pronto para suprir cada pessoa de acordo com a capacidade de receber. Antes de deixar o aposento superior, o Salvador dirigiu os discípulos em um hino de louvor. Ergueu sua voz, não em tons de chorosa lamentação, mas nas alegres notas do cântico pascual. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmos 117. Depois de cantarem, saíram da cidade rumo ao Monte das Oliveiras. Caminhavam devagar, cada um ocupado com os próprios pensamentos. Ao começar a descer na direção do monte, Jesus disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus capítulo 26, verso 31. No aposento superior, Jesus tinha dito que um dos 12 ia traí-lo e que Pedro ia negá-lo. No entanto, agora suas palavras incluíam todos eles. O pecado encoberto de Pedro. Pedro logo protestou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus o havia advertido de que ele negaria o Salvador naquela mesma noite e repetiu a advertência. Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Marcos capítulo 14, versos 29 a 31. Quando Pedro disse que se seguiria o Senhor à prisão, à morte, havia sinceridade em suas palavras, mas ele não conhecia a si mesmo. Em seu coração estavam escondidos elementos do mal que as circunstâncias da vida fariam emergir. A menos que se conscientizasse do perigo que correria, essas coisas resultariam em sua ruína eterna. O Salvador viu nele um amor próprio mais forte até mesmo que seu amor a Cristo. Pedro precisava abandonar a confiança em si mesmo e passar a ter uma fé mais profunda em Cristo. No mar da Galileia, quando ele estava para afundar, clamou: Senhor, salva-me. Se agora ele tivesse clamado: salva-me de mim mesmo, Jesus o teria mantido em segurança. Mas Pedro achou uma crueldade Jesus não ter, aparentemente, confiado nele e persistiu ainda mais em sua confiança própria. Jesus não podia salvar seus discípulos da prova, porém não os deixaria sem consolo. Antes que o negassem, tiveram a certeza do perdão. Depois da sua morte e ressurreição, eles sabiam que tinham sido perdoados e que eram amados de coração por Cristo. Jesus e os discípulos estavam a caminho do Getsêmani, aos pés do Monte das Oliveiras. A luz brilhava, revelando uma vinha em flor. Chamando a atenção dos discípulos para ela, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira. A videira com suas gavinhas agarradas o representa. A palmeira, o cedro e o carvalho se mantêm de pé por si sós, sem necessidade de apoio. A videira se entrelaça na grade e dessa maneira sobe rumo ao céu. Assim Cristo, em sua humanidade, teve que depender do poder divino. Por mim mesmo, nada posso fazer.
João, capítulo 5, verso 30. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João, capítulo 15, verso 1. Nas colinas da Palestina, nosso Pai Celestial havia plantado essa boa videira. Muitos foram atraídos pela beleza dessa videira, declarando sua origem celestial. Entretanto, os líderes de Israel pisotearam a planta com seus pés profanos. Depois de pensarem que o havia matado, o lavrador celestial a levantou e replantou no outro lado do muro. O tronco não devia ser mais visível e ficou escondido dos assaltos violentos dos homens. Porém, nos ramos da videira pendiam por cima do muro e ainda era possível unir esses enxertos à videira. A ligação do ramo com a videira, Jesus disse, representa a ligação que os seus seguidores devem manter com ele. O ramo é enxertado na videira viva e fibra por fibra, veia por veia, ele vai crescendo no tronco. Assim, o cristão recebe a vida por meio de sua ligação com Cristo. O pecador une sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude de Cristo. A humanidade de Cristo tocou sua humanidade. A nossa humanidade tocou a divindade. Então, ele passa a ter a mente de Cristo. Devemos manter essa união de maneira a nunca quebrá-la. Cristo disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Essa não é uma ligação casual, ora sim, ora não. O ramo se torna parte da videira viva. A vida que vocês receberam de mim, disse Jesus, só pode ser preservada pela contínua comunhão. Sem mim, vocês não podem vencer o pecado ou resistir à tentação. Devemos nos apegar a Jesus e, pela fé, receber dele a perfeição do seu caráter. A raiz envia seus nutrientes através do ramo até o galho mais distante. Se alguém permanecer em mim e eu nele, disse Jesus, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João capítulo 15, verso 5. Quando vivermos pela fé no Filho de Deus, os frutos do Espírito vão aparecer em nossa vida. Não faltará um sequer. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Pode haver aparente ligação com Cristo, sem que haja união verdadeira com ele pela fé. Apenas declarar ser religioso nos coloca dentro da igreja, mas o caráter vai mostrar se estamos ligados a Cristo. Se não dermos frutos, somos ramos falsos. Se alguém não permanecer em mim, Cristo disse, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Dos 12 que tinham seguido a Jesus, um deles, um ramo seco, estava para ser tirado. O restante deles passaria pelo podador da amarga provação. A poda causará dor, mas é o Pai que aplica o podador. Ele não atua com mão descuidada. A folhagem excessiva tem de ser podada para que a corrente vital possa chegar ao fruto. O excesso de crescimento deve ser cortado para dar passagem aos raios do sol e da justiça. O lavrador poda o crescimento danoso para que o fruto possa ser mais abundante. Meu Pai é glorificado, disse Jesus, pelo fato de vocês darem muito fruto. Por meio de você, Deus deseja revelar a santidade, bondade e compaixão do seu caráter. O Salvador não pede que os discípulos trabalhem para dar frutos. Ele diz para permanecerem nele. Por meio da palavra, Cristo habita em seus seguidores. A vida de Cristo em você produz os mesmos frutos que ele. Vivendo em Cristo, apegando-se a Cristo, apoiado por Cristo, extraindo nutrientes de Cristo, você produz frutos segundo a semelhança de Cristo. A primeira instrução, quando ele estava só com seus discípulos no aposento superior, foi: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João, capítulo 13, verso 34. Esse mandamento era novo para os discípulos, pois eles não haviam amado uns aos outros como Cristo os tinha amado. Por meio da sua vida e morte, eles receberiam uma nova compreensão do amor.
O mandamento de amar um ao outro tinha um novo significado, à luz do seu sacrifício. Quando as pessoas se unem, não pela força ou pelo interesse próprio, mas por amor, elas mostram a atuação de uma influência mais que humana. É a prova de que Deus está restaurando sua imagem na humanidade. Esse amor, visível na igreja, certamente provocará a ira de Satanás. Se o mundo os odeia, disse Jesus, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, eles o amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. Se obedecerem à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. João capítulo 15, versos 18 a 21. Vocês devem levar o evangelho avante em meio à oposição, ao perigo, à perda e ao sofrimento. Como Redentor do mundo, Cristo foi constantemente confrontado por aparentes fracassos. Ele parecia fazer só uma pequena parte do trabalho que desejava fazer. Influências satânicas estavam trabalhando constantemente para opor-se ao seu caminho. Mesmo assim, ele não desanimava. Por meio de Isaías, ele declara: tenho-me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Isaías capítulo 49, verso 4. Jesus descansava em sua palavra e não deu lugar a Satanás. Quando a mais profunda tristeza apertou seu coração, ele disse aos seus discípulos: o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. O príncipe deste mundo já está condenado. Agora ele será expulso. João, capítulo 12, verso 31. Cristo sabia que quando ele exclamasse, está consumado, todo o céu triunfaria. Seus ouvidos já podiam ouvir a música distante e os gritos de vitória nos lugares celestiais. Ele sabia que o nome de Cristo seria louvado em todos os mundos do universo. Sabia que a verdade de posse da arma do Espírito Santo seria vencedora na contenda com o mal. Sabia que a vida dos discípulos que confiassem nele seria como a sua, uma série de vitórias ininterruptas que, embora assim não parecesse ao olho humano, será reconhecida como tal no grande porvir. Cristo não fracassou nem desanimou, e seus seguidores devem exibir uma fé da mesma estirpe, resistente. Eles devem viver como ele viveu e trabalhar como ele trabalhou. Em vez de se queixarem de dificuldades, devem superá-las sem ceder ao desespero. Cristo deseja que a ordem e a divina harmonia do céu sejam representadas em sua igreja e na terra. Dessa maneira, por meio do seu povo, ele receberá abundantes retribuições de glória. Cheia da justiça de Cristo, a igreja é o seu depósito no qual as riquezas da sua graça e amor devem aparecer em toda a sua plenitude. Cristo vê seu povo em sua pureza e perfeição como a recompensa da sua humilhação e o suplemento da sua glória. Com palavras fortes e esperançosas, o Salvador concluiu suas instruções. Ele havia terminado a obra que Deus lhe tinha dado para fazer. Havia revelado o caráter do Pai e reunido os que deviam continuar sua obra na terra. Como um consagrado sumo sacerdote, Cristo intercedeu por seu povo. Pai Santo, protege-os em teu nome, em nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Que o mundo saiba que tu me enviaste, e o amaste como igualmente me amaste. João, capítulo 17, versos 11 a 23. Cristo entregou sua amada igreja nos braços do Pai. Quanto a ele, a última batalha com Satanás estava à espera, e ele saiu para enfrentá-la.